Oi, pessoal, tudo bom? Na nossa aula de redação hoje, nós iremos falar sobre dois gêneros textuais, os mitos e as lendas, ok? Seguindo aí no nosso estudo dos textos que fazem parte da narrativa. E nessa aula de hoje, nós iremos conhecer um pouco mais sobre esses dois gêneros textuais. Vamos também realizar uma atividade de leitura e compreensão textual. E eu só queria lembrar que eu estou esperando ainda receber a atividade da última aula, tá? Foram somente 8 pessoas que me enviaram as redações. Parabéns aos que cumpriram com a sua responsabilidade e conseguiram enviar a atividade. Se você não conseguiu, olha só que boa notícia eu trago para você. Ainda dá tempo e você ainda pode enviar a sua redação, ok? Então, lembra, era uma produção textual, que era um diário para vocês falarem sobre um dia. Escolher só um dia, meu povo. A gente já tá aí há quase 2 meses de quarentena. Escolhe um dia e produz um texto. E lembre-se de cumprir, né, os critérios da produção desse texto, ok? Não vale também mandar um texto com 2, 3 linhas, como teve gente que enviou, não. É produzir realmente uma narrativa de no mínimo 15 linhas. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula, tá? Aí no capítulo 3, a gente tem alguns mitos, né, sobre a origem do universo. Então, aí na página 61 e 62, há vários mitos sobre a origem do universo de diferentes países, né? De diferentes culturas. E o que são os mitos e as lendas? Essa é a atividade que a gente vai fazer. Então, vamos voltar aqui. O que são mitos e lendas? São narrativas que são muito parecidas, ok? Ambas falam sobre a criação do universo, ambas falam sobre coisas misteriosas ou sobrenaturais, ou ainda sobre outras coisas que as pessoas tinham curiosidade de saber. A diferença é que nos mitos, né, eu tenho a presença de personagens característicos, que são deuses, semideuses, heróis. Já nas lendas, eu tenho, em sua maioria, personagens que são humanos e principalmente personagens que são animais. Então é disso que se trata as lendas, na verdade. Esses são os personagens que apresentam as lendas e que são aí diferentes, ok? Vamos aqui, antes da gente começar a leitura do texto e ir para a atividade, vamos aqui na página 64, onde há, né, uma expressãozinha aí do que são mitos e lendas. As lendas e os mitos são narrativas muito antigas, transmitidas oralmente de geração a geração. Esses textos têm a finalidade de entreter as pessoas e de explicar acontecimentos e fatos misteriosos ou sobrenaturais. Então, até aqui, os mitos e as lendas, tudo igual, ok? Os temas estão sempre relacionados a acontecimentos de épocas distantes, por isso que eu não consigo marcar quando foi que isso aconteceu. Um dia, disse a lenda, havia um certo jovem, havia uma índia, enfim, eu não consigo marcar de maneira precisa esse tempo. Eu só sei que é uma história que aconteceu num tempo antigo, há muito e muito tempo, ok? Também são histórias que misturam elementos da realidade com elementos imaginários. Por exemplo, se eu for falar sobre a criação do universo ou a separação entre o dia e a noite, eu vou usar elementos do real, dia e noite, e vou utilizar elementos fantásticos quando eu for construir o meu texto para contar essa história, ok? Aí lá no segundo parágrafo, assim, embora sejam, aqui meu povo, ó, segundo parágrafo, embora sejam histórias com características muito semelhantes, lendas e mitos diferem em relação aos personagens. Nas lendas, as histórias são quase sempre vividas por pessoas e animais, ou seja, humanos. Já nos mitos, eu tenho heróis, deuses, semideuses que vão participar das ações narradas, ok? E, assim como os contos populares, que é um gênero textual que a gente já viu, os mitos e as lendas têm a origem na oralidade, ou seja, as pessoas se reuniam, começavam a contar a história e vão passando ao longo do tempo. Então, é natural que
que hajam algumas mudanças. Então, vamos lá ler o texto para depois a gente voltar para essa página e responder o exercício, ok? Então, vamos lá. Aqui. O corvo que roubou o sol. No começo dos tempos, o mundo não conhecia a luz. Estava envolvido por uma grande escuridão. O corvo que há muito existia estava farto de viver daquele jeito, esbarrando nas coisas a seu redor. Certo dia, o corvo conheceu um velho homem que morava com sua filha. Foi até sua casa e lá chegando, muito astuto que era, ou seja, muito esperto, notou que ali escondia-se um valioso tesouro. Tanto fez que descobriu do que se tratava. O velho guardava em uma grande caixa o sol. O corvo ficou movido pela ambição de roubar o sol, ou seja, ele viu que aquele tesouro era precioso porque ele poderia acabar com a escuridão. Então ele decidiu que ele iria roubar o sol do pobre velho. Finalmente, o corvo ficou movido pela ambição de roubar o sol para si, fazendo com que finalmente a luz chegasse ao mundo. Dessa maneira, ele estaria livre de seus problemas com a escuridão, ou seja, ele não iria mais sair esbarrando nas coisas. Para isso, ele vai fazer o quê? Vai traçar um plano de como ele vai roubar o sol. Depois de muito pensar, o corvo elaborou um plano. Iria esperar que a filha do velho fosse buscar água no rio e se transformaria em uma pequena folha jogada nas águas. Desse modo, quando a moça mergulhasse seu cesto no rio e tomasse a água, engoliria sem perceber a folha. Assim aconteceu e o corvo, sob a forma de uma folha, foi deslizando por dentro do copo da moça, indo parar em sua barriga. Lá o corvo ficou por muito tempo, cresceu e veio ao mundo como se fosse uma criança. Assim, ele faria parte da família e seria bem mais fácil roubar o sol. Não é isso? O pequeno bebê era um tanto diferente, as feições eram esquisitas, ou seja, ele era estranho. Porque ele era um corvo. E aí, quando ele nasceu como um bebê, ele carregava nele elementos do corvo. Olha aqui a imagem dele bem aqui. Ok? Mas nada diminuía o amor que seu avô sentia por ele. Ou seja, mesmo ele sendo diferente, o avô adorava o garoto. Aproveitando-se desse sentimento de tão grande afeto, o corvo tentou convencer o avô a deixá-lo brincar com a velha caixa. Isso ele já estava tramando para saber onde é que a caixa ficava, que era para ele roubar o sol. A princípio, o Senhor não permitiu que o menino chegasse perto dele, e muito menos que a tocasse. Mas com o passar do tempo, acabou cedendo aos apelos do neto. Foi assim que o corvo conseguiu apoderar-se do precioso bem que havia dentro dela. No mesmo instante que o sol tocou o menino, ele se transformou novamente no grande e sombrio corvo, que com as asas imensas e o bico aberto carregou consigo o sol, saindo por uma abertura no telhado da casa e voando alto pela escuridão do mundo. Pronto, depois que o avô dele deixou ele brincar com a caixa, ele não perdeu tempo, pegou a caixa, roubou e pegou o bico. Saiu voando, se transformou num corvo horroroso, colocou o sol no bico e voou. Satisfeito com seu plano e muito eufórico por estar carregando o sol, o corvo nem percebeu que voava sobre ele uma águia, atraída pela luz. Quando a ave se aproximou, o corvo se assustou e deixou que uma parte da luz caísse no solo, partindo-se em muitos pedaços. Esses tantos pedaços de luz dispararam em reflexo para o céu, revelando também a lua e as estrelas. Então, para que ninguém mais tentasse pegar a luz que restava, o corvo voou alto e mais alto, até que o céu ficou coberto por aquela imensa luz e a escuridão deu lugar ao brilho do sol. E assim acabou a escuridão. Então, nesse conto, claramente ele fala sobre o quê? Sobre a criação do dia, né? Porque dia é noite e sol. Dia é noite, ó. Dia tem sol e à noite tem a lua. E além da separação da escuridão e a claridade, né?
Ele também vai falar da criação de quê? Da lua e das estrelas, porque é quando um pouco de luz cai no chão, reflete no céu e aí surge as estrelas e a lua. Vamos lá para nossa atividade agora. Página 64, perguntas e respostas. Mais uma vez para vocês não esquecerem. Perguntas e respostas, ok? Primeira questão. Quais são os personagens dessa lenda? Fácil. O velho, o corvo e a moça. Quando e onde se passa a história? Tem como eu dizer onde foi que aconteceu? Não. Tem como eu identificar quando foi que aconteceu? Também não. Só sei que foi há muito tempo. Isso porque não há uma identificação precisa sobre o tempo e o espaço na narrativa, que é uma característica comum dos mitos e das lendas. Há muito tempo, um dia, havia uma casa. Eu conto toda a história sem contar quando ela aconteceu e onde ela aconteceu de maneira precisa. Então vamos lá, terceira questão. Releia o trecho. Lá o corvo ficou por muito tempo, cresceu e veio ao mundo como se fosse uma criança. A que se refere o termo lá? Lá onde? Onde foi que ele ficou até crescer e se tornar uma criança? Primeira opção, a casa do velho e de sua filha? Não. À beira do rio onde a menina foi buscar água? Não. Foi lá onde ele deu jeitinho de se tornar uma folhinha para ela engolir a água e o menino ir para onde? Que é a terceira opção, na barriga da moça. Então lá se refere à barriga da moça. Marca essa opção aqui, ok? Quarta questão. Sabemos que o substantivo corvo é comum, indicando o nome de um tipo de ave. Contudo, na lenda corvo é escrito com inicial maiúscula por quê? Se é um substantivo comum e no texto ele está grafado com letra maiúscula por quê? Eu sei que vocês sabem. Pode responder daí que eu vou responder daqui, que é justamente o quê? Muito bem, o fato de corvo ser o nome do personagem. Por isso que ele se transforma em um substantivo próprio, porque é o nome do personagem. O menino se chamava Corvo. Ok? Fácil, né? Tranquilo, essas primeiras questões são questões simples, porque a gente encontra as respostas no texto. Quinta questão. Qual foi o plano bolado pelo corvo para resolver a situação que o incomodava? O que foi que ele fez? Qual foi o plano bolado pelo corvo para resolver a situação que o incomodava? Simples. Ele resolveu se tornar uma folhinha, parar na água do rio para que a moça pudesse tomar água e sem perceber engolir a folha, entrar na barriga da moça, esperar o tempo nascer e só então roubar o corvo, ficar do tamanho suficiente que ele ia precisar para roubar o corvo. Então esse é o plano dele. Onde é que tá isso? Volta aqui no texto, tá bem aqui, ó. Depois de muito pensar, o corvo elaborou um plano. Iria esperar que a filha do velho fosse buscar água no rio, se transformaria em uma pequena folha jogada nas águas. Desse modo, quando a moça mergulhasse seu cesto no rio e tomasse a água, encolheria sem perceber a folha. Assim aconteceu, e o corvo, sob a forma de uma folha, foi deslizando por dentro do corpo da moça, indo parar em sua barriga. Lá o corvo ficou por muito tempo, cresceu e veio ao mundo como se fosse uma criança. Então, o plano dele foi esperar a filha do velho ir buscar água no rio, se transformar numa folha, para que ela pudesse, na hora de pegar água, tomar água e engolir a folhinha junto, ok? Esse foi o plano do corvo do mal. Sexta questão. Em muitas culturas, o corvo é considerado uma figura traiçoeira, ou seja, enganadora. Essa característica poderia ser vista na lenda lida? Por quê? Sim ou não? Sim, né? Ele engana ela, se transforma numa folha, a pobre nem sabia. Transformou numa folha, ela engoliu a folha e aconteceu tudo lá. Ele enganou o velho e a moça. Pra quê?
para ele conseguir o que ele queria, que no caso era o sol. Então, sim, porque ele agiu de modo ardiloso, enganador. Ele queria enganar a moça e o pai dela para pegar o sol, porque ele era um corvo do mal. Sétima, como é caracterizada a pequena criança? No texto, volta lá no texto de novo, não há muitas características dele, mas a gente sabe que ele era o quê? O pequeno bebê era um tanto diferente, as feições eram esquisitas, mas nada diminuía o amor que seu avô sentia por ele. Só diz isso, que ele tinha feições esquisitas. Aí a gente olhando aqui na ilustração, parece que ele tinha as feições esquisitas, é porque provavelmente ele parecia com um pássaro, que ele, na real, era um corvo. Então ele era um bebê estranho. Era como se o bebê fosse meio pássaro, meio homem, uma coisa assim. Mas o texto também diz que apesar dele ser esquisito, diferente, o avô dele, Ave Maria, amava o garoto, amava tanto que acabou cedendo aos queridos meninos e deu a caixa e tá aí, o menino roubou o sol. E aí, aconteceu o que aconteceu, ok? Oitava questão. Em sua opinião, por que ela é caracterizada dessa maneira? Já dei a resposta. Porque provavelmente o menino possuía os traços do animal. E aí, se a gente olhar lá na ilustração, volta na ilustração, os cabelos muito pretos, porque as penas do corvo são pretas, e o nariz era um bico enorme, ok? Nariz arqueado e os cabelos muito pretos. É como se o menino fosse, sei lá, metade de pássaro ou tivesse pena. A narrativa não fala, né? Isso é. Vocês concordam comigo? Se não, coloca aí a resposta de vocês. Por que ele era caracterizado dessa maneira? Pensando que o gênero textual lenda é um texto que une elementos dos animais e dos humanos, eu só posso pensar que o menino era esquisito porque ele parecia o pássaro. Ok? Olha aí rapidinho, viu como é fácil, já tá terminando. Nona questão. De que maneira a lenda explica o aparecimento da luz do mundo e o surgimento da lua nas estrelas? A luz do mundo surgiu depois de que o corvo roubou o sol de dentro de uma caixa que era guardada por um velho. Ok? Aí ele saiu de lá muito animado, não percebeu que tinha uma águia seguindo ele. Quando ele percebe, ele se assusta, cai um pouco de luz no chão. A luz, bum, reflete no céu e aí é criado a lua e as estrelas, ok? Tranquilo? Tá lá no texto, no último parágrafo. E a 10ª questão fica aí para vocês. No texto vimos que após a insistência do menino, o avô acabou permitindo que ele brincasse com a caixa. Isso reforça uma ideia muito comum de que os avós sempre fazem tudo que os netos desejam. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. E aí, você concorda que os avós fazem tudo que os netos querem? Seu avô, sua avó, eles fazem tudo que você quer, sim ou não? E aí você coloca aí. Por que você acha que sim? Por que você acha que não? Se você concorda, sim, eu penso, eu acho, eu acredito que os avós fazem sim o que os netos querem. Não, eu não concordo. Sei lá. Ou uma resposta que seja intermédio dos dois. Não necessariamente, né? Tem avô que sim, que é mais tranquilão e aí concorda em fazer as coisas que os netos querem. Tem outros que não, ok? Então essa foi a nossa aula e como eu sei que vocês adoram fazer atividades, eu sei que vocês estão morrendo de saudade de fazer as minhas atividades, então vem pra cá para a página 65. Lá tem um mito agora, a Perséfone e as estações do ano. Como surgiram as estações do ano? Vocês irão ler esse texto, depois que vocês terminarem de ler esse texto, que é um mito, vocês vão lá muito bem para a página 66 e vão responder essas questões que estão aqui, ok? Página 65 é o texto, página 66 é
a atividade. Perguntas e respostas, e aí na nossa próxima aula eu farei a correção com vocês, ok? Não esqueçam de mandar a redação de vocês, que eu estou esperando. Para quem ainda não mandou, para quem mandou, meus parabéns. Quem recebeu o e-mail lá com observaçõezinhas para algumas eventuais correções, também estou esperando receber essas correções, né, que eu fiz e pedi para vocês refazerem o texto. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau!